E bem, meu amigo, eu estava até o 6 anos dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, assim, um tanto quanto diferente, vou tentar vos contar uma pequena história, né? Para você poder ouvir essa história, é melhor você descer um bocado da tela, se inscrever no canal, deixa o teu like e deixa aí nos comentários o que você acha dessa história. Sem mais delongas, mete o pé aí para nós começar com a história. A história é assim, bem básica, bem simples, e muito provavelmente você já deve ter escutado ou ouvido em algum momento da tua vida, principalmente essa semana, porque aconteceu bem recentemente. Então, o que é que foi que aconteceu? Uma senhora chamada Cláudia foi até a paragem do autocarro para conseguir apanhar o transporte público, lembrado que é transporte público, e lá quando conseguiu apanhar o transporte público, deu conta que a filha de 8 anos havia esquecido o passe. Acho que é o passe que usam lá em Portugal para que as crianças possam ter acesso ao transporte. Então, quando ela deu conta que havia esquecido, ela informou ao motorista que o filho dele ia encontrar com eles lá no final do trajeto, aonde iriam lhe entregar o que ele pedia. Mas o resultado e a reação do senhor motorista foi mal, foi negativo. Começou a ofender a pessoa, começou a usar expressões racistas, a chamar eles de pretos, de negros, macacos e tudo mais, e principalmente a dizer que eles só vieram no país dos outros para destruir, para estragar o país dele, que é uma maravilha. Portugal, mas é uma maravilha, sem negros é uma beleza aqui só vendo. Então, com essa situação, o que é que aconteceu? Durante a discussão, muita gritaria, subiu uma outra senhora brasileira que também estava na mesma situação que a jovem angolana chamada Cláudia. Então houve aquele bate-boca, aquela confusão. No meio da confusão, o motorista havia passado num dos pontos onde havia lá um polícia e ele chamou o polícia para tirar as senhoras do transporte público. Já falamos que é transporte público, né? Mas para tirar as senhoras do transporte público. Então o que que aconteceu? O senhor, quando chegou lá para tirar as senhoras do transporte público, a senhora Cláudia já achou muito estranho e começou a perguntar: e o que? O senhor assim vai fazer o quê? A primeira situação, né, que o polícia pegou é agarrar a senhora pelos cabelos, lhe puxar e lhe falar que ela será muito bem presa por desacato à autoridade. E algemou ela, meteu ela no carro e depois começou a lhe espancar dentro do carro. Isso é normal, isso acontece em qualquer sítio, não tem nada de estranho. Pessoa que fala mal com a polícia, em vez de ir preso e ir diretamente para a cadeia, não, primeiro tem que ficar com ela dentro do carro, girar com ela um bocado, lhe dar um monte de socos da barriga, fazer o melhor, para ela poder entender que com a polícia não se brinca. Polícia não, como é que você vai brincar com a polícia? Se você não pode falar nada fora, nada contra, você tem que ir direito para o sarrafo. Levar uma boa embenda para saber que com a polícia não se brinca. Então foi exatamente isso que aconteceu. Nada de mais, nada de estranho. Mas até que chegou a um momento que a polícia, depois de ter dado a volta com ela em alguns quarteirões, pediu para que ela saísse do carro. E assim que saiu do carro, imaginem só qual é a nossa surpresa. Será que ele lhe levou na delegacia? Não, fez algo muito melhor. Agarrou na senhora, lhe deu um monte de bico, chapada, pisou na cabeça, lhe sentou e fez um monte de coisa, como essas imagens comprovam. Não, mas tu deixa a mulher. Deixa ela. Depois de tudo ter acontecido, claro que houve uma comoção das pessoas a quererem falar coisas que não tem nada a ver, tipo que aquilo era racismo, que a polícia exagerou no seu uso da força. Não, como é que as pessoas conseguem pensar isso? A polícia estava ali a se defender e lembrando que aquela senhora também não ficou a apanhar só e a olhar, não, ela também lutou, ela mordeu no polícia, ela agarrou na mão, tanto é que com tanta força que ela usou contra o senhor. E a própria página do Sindicato Unificado de Polícia de Segurança Pública lá de Portugal, não sei se propriamente quem estava a usar a página era um débil mental, um doente psicopata que estava lá à frente
do computador, mas ele escreveu uma coisa muito bonita que todos gostaram e deram muito like quando ele disse o seguinte: foi neste estado que ficou hoje o colega ao intervir numa ocorrência na Amadora. As melhoras ao colega e espero que as análises sejam todas negativas a doenças graves. Contudo, a defesa do cidadão está a começar a ser orquestrada pelo ódio mor de brancos. Está tudo bem, não se passa nada. Uau, que post incrível! Olha, coisa mesmo muito incrível, foi magnífica. Só esse post mostra que os brancos de Portugal não estão a fazer racismo, só estão a exercer o seu direito civil de proteger o cidadão, porque ele ficou extremamente mal. Olha só as mãos dele, as mãos dele quase que caíam, quase que perdiam. E outra coisa principal que é importante nós frisarmos, só pelo fato dela ter mordido ele algumas vezes, ele pode ter lhe transmitido algumas doenças graves, muito graves, porque essa senhora é uma selvagem, porque ela é mesmo uma macaca. Como é que deixam pessoas assim entrarem em Portugal? Quando os negros começarem a se rebelar contra os brancos, isso é racismo contra branco, isso é racismo, não é resultado do que os brancos fazem com os negros, não é resultado do racismo o que os brancos fazem com os negros, não é simplesmente racismo contra brancos. E o maravilhoso nisso tudo é que o tal presidente que lhe fala um bué, que gosta de tirar muitas selfies com os negros de Moçambique, Angola e tudo mais, ficou calado, até agora não falou nada. Significa que ele nem está pouco se importando com esse acontecimento. Estão mais preocupados com a cena do Luanda Leaks do que outra coisa. Mas essa situação, essa história que eu queria vos contar, para dizer que a senhora nesse momento está a processar a polícia pelo acontecido, mas a polícia também está a processar a senhora pelo estado que o policial ficou, tipo, lhe deixou mesmo a mão muito mal. Vamos fazer uma comparação entre a mão do policial e a cara da senhora. Você dá para ver que não tem comparação. A senhora quase destruiu esse policial. Então não tem por que as pessoas continuarem a reclamar e a vir dizer que os polícias portugueses são racistas. Eles apenas estavam a exercer com o seu dever de proteger o cidadão, até porque ela estava armada, ela tinha dentes, tinha bolsa e tinha crianças ao lado dela que com certeza podiam destruir o meio público civil que estava lá. Então o policial entrou exatamente a exercer aquilo que era seu de direito para defender todo o povo português. Esse policial está de parabéns. Vai morrer tão cedo, não sei, mas está de parabéns. Não acho que a dentada que lhe deram provavelmente possa lhe transmitir uma doença grave, tipo SIDA ou qualquer coisa dessa, mas ele está de parabéns, fez um bom serviço. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um comentário, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para mais pessoas, se calhar para que não pense assim tão burramente, né? Porque isso é só uma sátira da palhaçada que aconteceu lá em Portugal. É extremamente nojento, polícia nojenta, polícia portuguesa nojenta. Já há muito tempo viemos a falar isso, já há muito tempo viemos a conversar sobre isso, que o racismo em Portugal tipo, já ultrapassou o nível, porque tem sido feito inúmeras queixas contra a polícia de Portugal, a sua atitude, mas mesmo assim não tem mudado nada. Mas mais um acontecimento, mais uma cena dessas e vamos ver o que dá. Mas nós sabemos é que esse policial vai voltar a trabalhar, mesmo o sindicato de SOS Racismo a pedir o afastamento dele. Eu tenho a certeza que esse policial não vai ser afastado e vai continuar a trabalhar normalmente. É só mais um caso que vamos estar aqui a relatar, a falar, que vai ser ultrapassado lá em Portugal. É mesmo, nem sempre assim. Então se inscreva, deixa o teu like, assista esse vídeo que está aqui. Vai mesmo lá com o dedo ao concursor. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem porque eu basei.